Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Cristo não veio criar religião, ele veio nos libertar dela. A religião, ela foi criada pelo homem, a fim de cauterizar a mente do povo com seus dogmas mentirosos. E são tantas as denominações, porém existe entre elas muitas semelhanças. Algumas liberam mais o povo em seus usos e costumes, né? Vocês que já passaram por lá devem saber disso. Outras são mais rígidas, porém suas cerimônias, elas são bem semelhantes, tanto em ensino doutrinais como em práticas. 99% delas são futuristas. Então eu quero começar aqui trazendo algumas delas, e em meio delas temos o adventismo, os adventistas, que defendem a guarda do sábado e muitas outras leis cerimoniais das leis de Moisés, o Deus do século daquela época, e que prevalece até os dias de hoje, porque o apóstolo Paulo diz, toda vez que é lido Moisés, o véu é posto sobre os olhos, Então a pessoa não consegue enxergar o verdadeiro evangelho, porque a religião insiste em viver nas práticas do antigo pacto, que não foi nada para nós. O antigo pacto, Deus fez uma aliança com o povo judeu. E depois da morte de Cristo, todos sabem aí o resultado da cruz, que ele unificou todos os povos em um só povo. Então não há mais aquela credibilidade, aquela credibilidade de dizer só os judeus é o povo de Deus. Não, o Senhor não vê mais a sua criação dessa forma. Ele vê um só povo, unidos em Cristo. Existem outras muitas religiões. Entre elas também temos Testemunhas de Jeová. Semelhantemente, assim como os adventistas, eles seguem leis cerimoniais, leis de Moisés. Eles são muito conhecidos como aqueles que não doam sangue, é uma das práticas que eles defendem. Temos também os pentecostais, seguem muitas tradições, incluindo a teoria humana e carnal que ocorreu lá na rua Azusa, o tal falar em línguas estranhas. Inclusive nós temos vários vídeos aí na playlist, caso vocês queiram se inteirar do assunto. Enfim, nós defendemos biblicamente que o que aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito, foi um dom para falar outros idiomas, para que eles pudessem evangelizar os irmãos judeus que estavam em outras colônias, em outras nações da época já existente. O catolicismo, que é o tronco genealógico, de onde ramificaram várias outras denominações, e um dos seus ensinamentos é que eles creem e ensinam em pagar uma missa para tirar as almas de um suposto purgatório, que é a indulgência disfarçado de cristianismo. Então, eles também ensinam que tem que pagar 10% de seus salários para suas instituições, senão o bicho vai pegar, o devorador, que o diga, E também temos bastante vídeos aí desmascarando por completo essa velha prática destinada apenas aos judeus da primeira aliança, tendo seu fim em Cristo Jesus, nova aliança. Igrejas neopentecostais, ou você dá ou desce. Essa é uma frase que ficou bem conhecida aí, ou dá ou desce. Então, eles conseguem facilmente e descaradamente manipular a massa. O povo é enganado porque não querem estudar as Escrituras, não querem examinar as Escrituras. E isso os torna presas fáceis nas mãos dos senhores da religião. E eles vão enriquecendo cada vez mais. E aí segue correntes de 7 semanas em igrejas pentecostais. E aí de você, se quebrar a corrente. Ou seja, eles vendem um produto que não é deles, e se não der resultado, a culpa é do praticante, ou seja, aquele que comprou o produto, alegando que essa pessoa não teve fé. E de imediato já anunciam a próxima campanha e assim sucessivamente, sem parar. É muita grana enchendo o bolso dos senhores da religião. Então, meus queridos, você pode não acreditar, mas no meio gospel tem de tudo mesmo. O colocar azeite na testa, dizendo eles que estão simbolizando o Espírito. A pergunta que eu faço é, meu querido, precisa ainda simbolizar?
Porque eles do Antigo Pacto, dentro da lei mosaica, eles simbolizavam, era tudo sombras. Eram sombras daquilo que iria acontecer. Eram sombras daquilo que iria vir, que é o Espírito. Então, eles simbolizavam porque ainda não havia chegado. Era a promessa para eles que o Espírito viesse. Isso aconteceu em Atos 2. Então, quando vem o Espírito, e agora ele habita em nós, não há necessidade mais de simbolizar, mas as denominações, elas continuam simbolizando como se ele não tivesse chegado ainda, como se ele não estivesse em nós. E é uma busca frenética, vamos buscar o Espírito, vamos buscar a Deus, sendo que tudo isso está em nós, está lá, em 1 de Coríntios 3,16, se não me engano. Não sabeis vós que sois morada e habitação do Espírito Santo, que o próprio Deus habita em vós? Ou seja, eu indo buscar algo que já está em mim. Então, eles usam essa prática ainda, uma prática que eles faziam antes da cruz, de usar o óleo para simbolizar o Espírito Santo. Ou seja, para eles, então, o Espírito Santo não é suficiente, eles precisam de uma prática, eles precisam de um simbolismo. Então, meus queridos, eu entendo que muitos aceitam isso, ou essa prática, porque toda a vida foi isso o que receberam de ensinamento, tradicionalmente falando. Seguindo aí, meus queridos, eles têm também outras práticas antibíblicas. Colocar dinheiro em um envelopinho. Você já viu isso dentro das Escrituras? Jesus fez isso. Os discípulos fizeram isso. O apóstolo Paulo, alguém de lá da igreja primitiva, fizeram isso? Não. E por que eles fazem? Porque essa religião, que muitos estão nela, que eu estive também, não seguem o que Cristo ensinou. Eles seguem o que a tradição colocou. Então isso é antibíblico. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Então eles fazem essas campanhas, colocar envelope na mão dos obreiros para distribuir em suas reuniões. E aí eles fazem uma lavagem cerebral. Dizem que se você trouxer o dinheiro, você vai receber 100 vezes mais. E aí vai a lavagem cerebral e as pessoas caem nesse engodo. Aí eles pedem para você colocar um dinheiro dentro de envelope encharcado de óleo e você faz um pedido atrás desse envelope. Ou, em outras palavras, dizendo assim, estou comprando a bênção. Então eu posso exigir isso de Deus. Isso se chama barganhar com Deus. Você está barganhando com Deus. Mormonismo. Só há salvação na igreja dos santos dos últimos dias. Eles chegam com sapatinhos de algodão. Vem oferecendo Cristo, depois eles abrem o livro de Joseph Smith. Tem que aceitar Joseph Smith como profeta. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido uma visitinha de um deles. Geralmente eles usam uniformes, né? Do tipo calça preta, camisa branca e tem um crachazinho negro, né? E são eles os devotos de Joseph Smith. Meus queridos, a religião ela tira a liberdade que o Evangelho te dá e coloca como secundária a graça que nos foi oferecida, que nos foi dada gratuitamente. Então, dentro da religião, o que se nota de forma gritante é a graça e o sacrifício de Cristo não é suficiente. Eu tenho que cumprir um monte de dogmas religiosos para ser alcançado por Cristo. A religião é uma produção humana. A palavra vem do latim religare. O homem se religando a Deus por preceitos dogmáticos e por méritos próprios, por meio de códigos de conduta, de moralidades externas, de disciplinas ascéticas, não coma isso, não coma aquilo, não beba isso, não beba aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Então, eles, em seus ensinamentos doutrinários, se propõem a limitar Deus a uma instituição marcada, com grandes templos e obeliscos. Portanto, religião é qualquer coisa que se propõe a religar o ser humano a Deus. E isso, meus queridos, Cristo já o fez de uma vez por todas. Meus queridos, seguir a Cristo é transcender a religião. Por quê? Porque depois da consumação do sacrifício de Jesus,
nada mais pode nos religar a Deus a não ser por Ele mesmo, Cristo. Isso Ele já fez. Então não há qualquer outra forma de religação. Cristo é o caminho. Ele foi o mediador entre Deus e os homens, biblicamente falando. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Meus queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Estar em Cristo não é estar em uma instituição. Por isso, meus queridos, a religião ela torna-se um estelionato na tentativa de nos reconciliar a Deus, coisa que Cristo já fez. Ela toma o lugar do Filho de Deus para si como se fosse o próprio. Então, se Deus for considerar alguma religião, se é que ele consideraria alguma, seria o amor ao próximo. Aquela que não separa, que não julga, que não cria muralhas, aquela que não promove divisões, aquela que o povo tem liberdade de espírito. Meus queridos, Jesus em seu ministério terreno passou muitos ensinamentos, porém a religião não entendeu ou não quis entender, que é atender os necessitados, amar ao próximo, servir o próximo, e com isso, automaticamente e espiritualmente, você está servindo a Deus em espírito e em verdade. O que passar disso é invencionice. Mateus capítulo 25, verso 42, Tiago 1, 27. Os segmentos religiosos que conhecemos por denominações são produções humanas a fim de atrair pessoas com uma crença semelhante da católica, ou seja, poder e riqueza. Hoje ainda se pergunta qual é a sua religião. Uns dizem, eu sou batista. Eu sou pentecostal. Eu sou da Deus e Amor. Eu sou adventista. Eu sou presbiteriana. Eu sou da Universal. Eu sou assembleano, etc, 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 etc. Ninguém diz que é de Cristo. Cada um de vós diz, assim como o apóstolo Paulo falou, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 12 ao 13. Então o que se deveria dizer? Eu sou de Cristo, e não ser um promotor de divisões. Então o que Deus requer de nós? Deus requer de nós, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 11. Interessante, meus queridos, observar que na época de Jesus existiam algumas religiões. Existiam os saduceus, os fariseus, etc. E era justamente as religiões que eram contra o Filho do Criador, que era contra o Messias, que foi através da religião da época que crucificaram Jesus. Então, eles o levaram à morte. Eles o odiavam. Paulo só ficou sabendo da verdade quando saiu da religião. Ele teve que cair do cavalo, em outras palavras, Aí sim, as escamas caíram dos seus olhos. Então, meus queridos, instituições sempre foram fraude. Nunca fizeram parte dos planos do Criador. Se fosse o plano de Deus, ele mesmo teria criado uma placa. E essa placa estaria de pé do século I até os dias de hoje. E realmente, meus queridos, Cristo não fez isso. Quem fez foram os romanos, por meio do imperador Constantino, que transformaram a fé de oprimido em religiões de opressores, usurpando as chaves do reino para si, se segmentando em denominações rebeldes, e assim até os dias de hoje. Eles se apoderaram da nossa herança, que foi conquistada por Cristo na cruz. Porém, dia a dia, o povo está acordando, está despertando desse sono religioso. Se a religião é uma doença, a graça é a cura. Pela palavra do evangelho genuíno, sem mistura, sem fermento religioso. Romanos capítulo 3, verso 24, para encerrar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, verso 27,
Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos. São ou será? São. Pela graça. Por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, a religião, ela tira o mérito de Deus, do próprio Deus, né, que se manifestou carne, que é o Cristo. Ele pega esse mérito para si. Eles são a porta. Eles são o caminho. Totalmente o contrário daquilo que Cristo nos ensinou. O Evangelho sempre esteve aqui, meus queridos. Nessas páginas. Sempre esteve aqui nessas páginas o Evangelho. Só que a religião, ela omitiu. Porque para eles não é lucro pregar a verdade. A verdade tira a vanglória deles. Tira o luxo que eles conquistaram. E eles deixam de se enriquecer. Porque o Evangelho, ele foi passado de graça. Foi uma ordem do Messias que ele passou aos discípulos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsar os demônios, de graça recebesse, de graça dai. O apóstolo Paulo diz assim, eu vou usar outras palavras, porque eu estou lembrando agora o versículo, ele diz assim, que não tire de mim esse privilégio de pregar o Evangelho gratuitamente. Então, meus queridos, nós não vemos hoje homens que trazem o Evangelho dessa forma. Tudo é barganha, tudo é dinheiro, tudo é pagar preço, tudo é campanha, tudo é envelope ungido, tudo é fogueira. Isso não é Evangelho, isso não é Cristo, isso não é palavra do Criador. Amém, meus queridos? Espero que esse vídeo possa levar você a uma reflexão, né? E que você possa analisar melhor a sua fé. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.